Olá, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025. E a gente inicia mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. E a Folha dá destaque no alto da capa: a libertação ontem, primeiro dia de cessar-fogo lá no Oriente Médio, a libertação de 3 reféns. Diz assim a chamada de capa: Hamas liberta primeiras reféns israelenses após cessar-fogo. Reféns mantidos há cerca de 15 meses na faixa de Gaza começaram a ser libertados ontem no início do cessar-fogo acordado entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Imagens de TV mostraram 3 mulheres israelenses chegando a uma praça no centro da cidade de Gaza, no norte do território, e sendo entregues à Cruz Vermelha, cercadas por uma multidão de membros da facção palestina. Tel Aviv confirmou que elas estão bem de saúde. Outra chamada de capa é uma matéria dizendo que 2 anos após crise Yanomami, da aldeia Yanomami, não há dados sobre mortes. Mas a manchete da Folha de São Paulo de hoje é na área econômica e diz: projeção de inflação sobe de patamar e piora cenário para 2025, dizem analistas. As previsões do mercado financeiro para o fechamento do IPCA em 2025 estão em alta há 13 semanas, segundo o boletim divulgado pelo Banco Central, alcançando 5% na previsão mediana. O aumento reflete fatores como a escalada do dólar e a pressão sobre os preços gerada pelo aquecimento da atividade econômica. O cenário cria dificuldades para que, neste ano, o Banco Central consiga recolocar o índice dentro do intervalo de tolerância, que vai de 1,5% a 4,5% após o estouro da medida de referência em 2024. A meta é considerada descumprida se a variação acumulada pelo IPCA permanecer 6 meses seguidos fora do intervalo. Segundo economistas, já se fala em inflação entre 5% e os 7% neste ano, o que demandaria elevar a taxa Selic acima de 14,25%, projetados para março pelo Banco Central. O aumento da taxa busca esfriar a demanda por bens e serviços, que pressiona os preços. O efeito colateral é a desaceleração da economia. Todos os jornais hoje traz uma homenagem na sua capa ao apresentador de TV Léo Batista. Como aqui, ao lado da manchete, a foto do jornalista que morreu ontem aos 92 anos. Diz assim o título da matéria chamada de capa: Morre Léo Batista, voz que marcou a televisão. Outra chamada de capa é dizendo que o Fórum de Davos começa hoje e expõe paradoxo do Brasil.
país leva a delegação diminuta ao encontro anual do Fórum Econômico Mundial, que começa hoje, mas pela primeira vez monta um espaço de eventos para atrair investidores e mostrar oportunidades. O Ronaldo Lemos escreve hoje, na edição de hoje da Folha, sobre o TikTok lá nos Estados Unidos. Diz o título da matéria: se TikTok for banido nos Estados Unidos, o vácuo será preenchido. Trump toma posse mais fortalecido e radical em seu segundo mandato nos Estados Unidos. O republicano Donald John Trump é o nome dele, 78 anos, será empossado hoje em seu segundo mandato na presidência dos Estados Unidos, mais forte e radicalizado do que quando começou o seu primeiro mandato em 2017. O ex-apresentador de reality show tem adotado uma postura mais belicosa, refletindo um mundo ainda mais polarizado. O ex-presidente deixou o cargo sob a sombra da invasão do Capitólio em janeiro de 2021 e dobrou a aposta contra seus rivais, protagonizando a maior volta por cima da política americana recente. Agora, angaria apoio de bilionários do Vale do Silício e terá que lidar com conflitos mundiais como as guerras na Ucrânia e em Gaza. E a posse começará logo mais no horário do Brasil às 11 horas, mas o juramento de posse, o ato político mesmo, dentro do Capitólio, porque fora não deu para fazer, ele pretendia fazer uma posse fora do Capitólio, mas ontem à noite, nas reportagens ao vivo dos repórteres da Rede Globo no programa do Fantástico, dava 7 graus abaixo de zero. Resolveram fazer então do lado de dentro do Capitólio. E às 2 horas da tarde está prevista a declaração, está previsto o juramento que o presidente faz sobre a Constituição dos Estados Unidos. No caderno Ilustrada, que é o caderno de cultura e entretenimento da Folha, a matéria principal dizendo: ruptura, retoma debate sobre exploração no trabalho. No caderno de ciência, um homem do Ártico em plena Antártida. O oceanógrafo russo Nikita Kuzi conta como vê de perto a crise climática na expedição pelo continente congelado. Ainda sobre a posse de Donald Trump, tem 2 matérias correlatas hoje na Folha de São Paulo. O republicano elogiou ontem o TikTok em comício e promete derrubar os decretos de Joe Biden, que deixa a presidência dos Estados Unidos, proibindo o funcionamento do TikTok nos Estados Unidos, a não ser que o TikTok venda. O TikTok é de uma empresa chinesa, que ele venda a sua atuação nos Estados Unidos para uma empresa americana. Nesse discurso de ontem, o Donald Trump disse que hoje mesmo, no mais tardar amanhã, ele vai baixar um decreto permitindo um adiamento dessa decisão contra o TikTok por 90 dias, mas já sugeriu
que a empresa chinesa dona do TikTok venda 50% de suas ações para empresas norte-americanas. Outra matéria sobre a posse de Trump. Novo presidente planeja editar medidas pró-criptomoedas já no começo do governo. E a entrevista da segunda-feira, de toda segunda-feira, na Folha de São Paulo, e a de hoje é com a pesquisadora e jornalista canadense, que é autora do livro Doppelganger. Ela é a Naomi Klein, diz assim, e ela é uma estudiosa dos Estados Unidos, dos governos dos Estados Unidos. Trumpismo imitou esquerda para atrair eleitores frustrados. A escritora canadense diz que o movimento que assume hoje a Casa Branca é uma versão sombria das democracias liberais, se apresentando como tolerante para seduzir os decepcionados. Segundo ela, estrategistas do republicano, que é de Donald Trump, se atentam aos assuntos e pessoas que a esquerda deixou de lado nos Estados Unidos. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E a foto de destaque do Estadão também é sobre as reféns que foram liberadas ontem, depois de 15 meses, ontem, o primeiro dia do cessar-fogo, lá na faixa de Gaza. E diz assim a legenda da foto: primeiro dia do cessar-fogo, alívio triplo após 470 dias de cativeiro em Gaza. O pacto prevê que Hamas solte 33 reféns e Israel libere mais de 1.000 presos em 42 dias. Em 7 de outubro de 2023, Emily Damari, de 28 anos, Romy, de 24, e Doron, de 31, são as três jovens na foto acima, foram capturadas, isso foi no dia 7 de outubro de 2023. Elas foram capturadas pelo Hamas, que é o grupo terrorista lá da faixa de Gaza, no ataque terrorista que matou 1,2 mil em Israel. Ontem foram a primeira leva de libertados no acordo de cessar-fogo. A manchete do Estadão é sobre a posse hoje de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Regresso à Casa Branca. Trump volta com apoio de Big Techs e controle do Congresso Nacional. Donald Trump começa hoje seu segundo mandato como presidente do ISEA. Há 4 anos, deixou o cargo sem participar da posse de Joe Biden e sob a acusação de apoiar o ataque ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Trump volta à Casa Branca em condições mais favoráveis. Tem apoio das Big Techs, que é as grandes plataformas digitais, controle do Congresso e maioria conservadora na Suprema Corte. Com o domínio sobre o Partido Republicano, ele forjou uma aliança com as principais empresas do Vale do Silício, historicamente ligadas aos democratas, como a empresa Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, do Threads, também a empresa Google e a OpenAI, ou a
AI é inteligência artificial. Na campanha para a eleição, ele contou com o suporte entusiasmado do empresário Elon Musk, dono da empresa Tesla, que é a empresa fabricante de carros elétricos, e também dono do X, que é o ex-Twitter, e um antigo apoiador de Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos. Trump se mostra também preocupado com o TikTok. Ontem disse que adiará o banimento da popular rede social chinesa no país, poucas horas depois de o aplicativo sair do ar em razão de uma decisão da Suprema Corte norte-americana. Um dos editoriais de hoje do jornal é sobre o assunto, dizendo: Trump joga o mundo numa era de incertezas. Também tem um artigo do Henrique Meirelles dizendo os possíveis efeitos do novo mandato de Donald Trump para o Brasil. Em jogo, 80 anos de política externa dos Estados Unidos. No caderno C2, que é o caderno de cultura do Estadão, traz uma matéria sobre o assunto. Troca na Casa Branca pode tirar força de carros elétricos. Ainda chamada de capa no Estadão, uma homenagem ao Léo Batista, ele que nasceu em 1932 e morreu ontem. Durante 5 décadas, fez do esporte uma extensão de sua voz, diz o Estadão nesta chamada de capa em homenagem a Léo Batista. Na área de saúde, gasto do país com internações por ansiedade chega a 5,7 milhões de reais em 3 anos. Estudo da Planisa, empresa de gestão de gastos hospitalares, identificou 2.202 casos de internações por ansiedade em 440 hospitais brasileiros. Gestão pública, prefeitos de capitais ampliam o total de secretarias. São Paulo lidera o número de novas secretarias. Arqueologia, na Amazônia, projeto busca sinais de ocupação milenar. Agora, 3 chamadas de capas para matérias no caderno de Economia e Negócios. Primeira matéria, finanças pessoais. Especialistas sugerem cautela no uso de inteligência artificial em investimentos. O caderno Economia e Negócios traz hoje uma entrevista com o presidente do Bradesco, do Banco Bradesco, é o Marcelo Noronha. E nessa entrevista ele diz: é preciso controlar a dívida. Só política monetária não basta. O executivo, continua o texto da chamada, cobra ações mais duras de corte de gastos para garantir o equilíbrio fiscal no governo brasileiro. Também chamada de capa no caderno Economia e Negócios, é sobre o orçamento público federal. O governo fica sem dinheiro em caixa para pagar o benefício Auxílio Gás este ano. Quantia disponível é suficiente para o pagamento de apenas uma das 5 parcelas do benefício previsto para este ano de 2025. Agora vamos para o Rio de Janeiro, jornal O Globo, e no alto da capa a chamada é para o ator Paulo Betti. O ator
lança livro em que lembra analfabetismo e esquizofrenia na família dele, e conta que, ao rever a novela Tieta, da Rede Globo, descobriu que era bonito. E ele, na versão original da novela Tieta, ele trabalhou nessa novela, era um dos protagonistas. A manchete do jornal Globo são esses dois assuntos que hoje são os assuntos principais dos jornais brasileiros: a volta de Trump, a posse de Donald Trump nos Estados Unidos, e o cessar-fogo lá na faixa de Gaza. E vejo aqui a destruição lá na faixa de Gaza, provocada pelos bombardeios, pela briga. E diz: cicatrizes escancaradas no cessar-fogo, devastação. Palestinos deslocados pela guerra retornam ao campo de Jabalila, no norte da faixa de Gaza, logo após implementação do cessar-fogo ontem, que foi o primeiro dia desta trégua na guerra entre o Hamas e Israel. Mas a manchete do jornal de hoje diz: mais 4 anos, Trump volta com foco em deportação, protecionismo e apoio a Big Techs. Donald Trump, diz o texto da manchete, Donald Trump tomará posse hoje em Washington para o seu segundo mandato, com a promessa de realizar o que chamou de, abre aspas, o esforço mais agressivo e abrangente para restaurar fronteiras que o mundo jamais viu. Fecha aspas, relata o enviado do jornal Globo a cerimônia de posse hoje, que é o jornalista Eduardo Graça. As barreiras a que se refere não são apenas físicas, prometendo a expulsão massiva de imigrantes ilegais, mas também econômicas, com o anúncio da supertaxação de produtos estrangeiros que entram nos Estados Unidos. As empresas Big Techs, que durante o governo de Joe Biden, o democrata, passaram por escrutínio, agora foram alcançadas a condição de parceiras estratégicas. O Brasil, por sua vez, deve buscar o apoio de aliados globais para fazer frente ao protecionismo do novo governo. Abaixo dessa foto da destruição, todos os prédios, casas destruídas pelos bombardeios, tem a foto de 2 reféns se reencontrando com a sua família após 15 meses, elas estavam presas lá pelo Hamas, eram reféns. E veja nessa primeira foto desta jovem com a camisa verde, olha, na mão dela está faltando 2 dedos. E isso aqui foi por causa de um tiro na mão, que ela sofreu na mão, e perdeu 2 dedos da mão. E essa outra aqui abraçando a emoção ao abraçar a mãe lá em Israel. E essa que faltam 2 dedos é a Emily Damari, reencontra a mãe após 15 meses em cativeiro. Sobre o assunto, o jornalista Google tem um editorial de hoje, um dos editoriais do jornal Globo é sobre
a posse de Trump, dizendo: segundo o governo Trump, exigirá equilíbrio do Brasil. O jornalista Guga Chakra, que também é correspondente da Globo News, ele diz: há resignação diante do novo presidente. O jornalista e ex-deputado federal Fernando Gabeira também escreve sobre o assunto: como resistir à nova coalizão. E o Demétrio Magnoli escreve: Trump habita o mundo dos impérios. Ainda sobre os Estados Unidos, TikTok sai do ar nos Estados Unidos, mas volta após negociação com Donald Trump. Esgotado o prazo para abrir mão do TikTok nos Estados Unidos, a dona dessa rede social chinesa, é um aplicativo, bloqueou 170 milhões de americanos ontem. Quando o americano abria, tinha uma mensagem dizendo que infelizmente não podia acessar por decisão da Suprema Corte, mas que felizmente em breve o Donald Trump iria reabrir. E realmente reabriu. Ontem mesmo o TikTok voltou a funcionar nos Estados Unidos. E voltou a funcionar após o presidente Trump prometer mais tempo e propor que a empresa chinesa venda 50% de suas ações para os norte-americanos. O jornal Globo dá destaque para o obituário, para o Léo Batista, 92 anos, a voz marcante que atravessou gerações. Diz a legenda da foto do Léo Batista, aqui vestido com uma blusa com a logomarca da Rede Globo. Diz assim: acompanhado sempre do epíteto associado a seu estilo único, o jornalista foi pioneiro e inspiração para diversas gerações. Acreditava sua longevidade profissional, com 77 anos de jornalismo, 55 deles na Globo. Ele acreditava sua longevidade profissional à capacidade de, abre aspas, evoluir, se adaptar e acompanhar as mudanças na sociedade. Fecha aspas, para citar uma frase de Léo Batista. Hoje é feriado no Rio de Janeiro. Lá foi feriadão, sábado, domingo e segunda. E é feriado porque é o dia de São Sebastião, padroeiro da cidade. Devoção a São Sebastião extrapola as igrejas no Rio de Janeiro. Celebrado com feriado hoje, o santo é venerado por blocos e escolas de samba, sincretizado como Oxóssi nas religiões de matriz africana. Na religião de matriz africana, São Sebastião é chamado de Oxóssi e retratado em obras, em museus e praças cariocas. No segundo do caderno de hoje do jornal Globo, traz aqui um texto do Joaquim Ferreira dos Santos. Ele escreve: libertem das flechas o santo, que é a tradução estética do Rio de Janeiro. E ele diz: libertem das flechas, porque na imagem de São Sebastião, ele aparece com o peito transpassado por uma flecha. Prefeitos, agora na área de política. Prefeitos vão à praia para choque de civilidade. Eduardo Paes, no Rio de Janeiro,
e recém-possados em Niterói e Cabo Frio, os prefeitos abordam banhistas em ações contra a desordem nas areias. Também é chamada de capa do jornal Globo, mulheres ocupam 26% dos cargos de primeiro escalão nas capitais, nas prefeituras das capitais. Maioria da população, as mulheres estão em apenas 1/4 das funções de liderança em secretarias municipais. Especialistas apontam falta de incentivo. Na área de esportes, Botafogo acerta a maior venda de sua história. Zenit da Rússia vai pagar cerca de 220 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do jogador Luiz Henrique, ele que foi o herói da Copa Libertadores. Outra matéria na área do futebol. Flamengo e Vasco seguem sem vencer no Campeonato Carioca. Rubro-Negro perde para Nova Iguaçu por 2-1 e Cruz Maltino fica no 1-1 com o Boa Vista. Fla, titular, empata com São Paulo nos Estados Unidos. Flamengo, titular, o time titular, empata com São Paulo lá nos Estados Unidos. E, por último, é chamada de capa do jornal Globo na área da violência lá no Rio de Janeiro. Empresário é assassinado em frente a hotel na Barra da Tijuca. Dono de loja e assessor de vereadora no Rio de Janeiro se envolveu em discussão antes de ser baleado. O autor do crime seria um policial. Agora vamos para Brasília. O jornal Correio Brasiliense também traz no alto da capa os dois assuntos internacionais que repercutem no mundo. É a volta de Donald Trump e o cessar-fogo lá em Israel. A volta de Trump, versão 2.0, desperta temor e otimismo. Após vitória expressiva nas urnas, o republicano retorna hoje à Casa Branca, prometendo uma revolução histórica nos Estados Unidos e gerando expectativas quanto à adoção imediata de medidas polêmicas, como a deportação em massa de imigrantes ilegais, reiterada ontem no último comício que Donald Trump fez. Especialistas ouvidos pelo Correio Brasiliense avaliam que o presidente eleito representa uma ameaça à democracia e enfrentará dificuldades para implementar a sua controversa agenda. Eita, aqui a foto do Donald Trump, aqui ao microfone. Aqui a foto das 3 reféns que foram libertadas ontem no primeiro dia do cessar-fogo. Trégua em Gaza e libertação de reféns. Sob forte emoção, as 3 reféns, uma de 28 anos, outra de 24 e outra de 31, foram devolvidas às famílias na primeira etapa de um cessar-fogo acordado entre Israel e o Hamas para pôr fim a um conflito que dura 15 meses e resultou na morte de ao menos 47 mil pessoas.
Em contrapartida, o sistema prisional israelense soltou 90 palestinos ontem. A expectativa é de que novas libertações se repitam ao longo das próximas semanas, dando início a um período de reconstrução dentro e fora do enclave. Deslocados que voltam para casa se depararam ontem com o desafio de reerguer áreas completamente devastadas. A tensão constante entre o premier israelense, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o grupo terrorista Hamas, e o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos hoje podem, segundo especialistas, dificultar a retomada completa da paz na região. E o Correio Brasiliense reproduz a foto que está também na capa da Folha de São Paulo, do Estadão e do jornal Globo, mostrando a devastação e o prejuízo causado pela guerra nesses 15 meses de batalha. Aqui uma foto do padre Marcelo Rossi, celebração da fé em Pernambuco. E o Correio Brasiliense mandou uma enviada especial para cobrir esse evento em Pernambuco. Comunidade Católica Obra de Maria, em São Lourenço da Mata, cidade de Pernambuco, atrai mais de 40 mil fiéis para celebrar seus 35 anos dessa comunidade católica Obra de Maria. O padre Marcelo Rossi foi uma das presenças ilustres no evento de encerramento e lá na Arena Pernambuco, no estádio Arena Pernambuco, lá em São Lourenço da Mata. Na área de política, dizendo que os ministros do governo Lula são convocados para reunião em Brasília, na tentativa de organizar a casa e conter crises. Lula recebe titulares da esplanada dos ministérios hoje na Granja do Torto. O encontro será o último com a atual formação do governo, que passará por mudanças para atender principalmente os partidos do Centrão, que reivindicam mais cargos no governo. O Centrão já tem do Centrão, o PSD, já tem 3 ministérios. O MDB também tem 3 ministérios. O União Brasil também tem 3 ministérios. Todos os partidos do Centrão, mas eles querem mais. E o governo Lula indicou o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre de Padilha, para conversar com esses partidos e brevemente vai anunciar a reforma ministerial do seu governo. E aqui já a chamada de capa do Correio já diz que essa deve ser a última reunião da equipe de ministérios com esta última formação, porque em seguida o presidente vai anunciar a nova equipe do governo. Léo Batista também é homenageado na capa do Correio Brasiliense, com a foto: o adeus a Léo Batista, conhecido como a voz marcante do esporte. Jornalista, faleceu ontem, aos 92 anos,
lá em São Paulo, sendo 76 anos dedicados à profissão. E desses 76 anos, 55 anos trabalhando na Rede Globo. No caderno de Versão e Arte, da edição de hoje do Correio, a matéria principal, chamada de capa, diz: Zé Felipe coleciona sucessos. Em entrevista ao Correio, cantor comenta sobre os 10 anos de carreira, os hits que insere e os planos dele para este ano de 2025. Aqui uma foto de um elefante e a legenda desta foto diz: um novo lar. Elefante, rinoceronte e hipopótamo, resgatados de circo por maus tratos, estão entre as principais atrações do Zoológico de Brasília. Embora recebam o carinho dos tratadores, traumas e marcas da violência ainda não foram apagados. Na área de segurança pública, violência, o Correio traz uma matéria dizendo que aquela diarista que foi empregada doméstica, que foi baleada por um delegado de polícia lá em Brasília, um assunto que repercutiu muito na sexta-feira e no sábado. A diarista tem leve melhora. O rim esquerdo de Ocelina Moura voltou a funcionar. Ela perdeu o órgão do lado direito, após ser baleada pelo delegado Micael Rocha. Ele surtou, baleou a mulher, baleou a diarista, levou o filho que estava ensanguentado, mas não estava ferido, ele pensava que estava ferido, levou para o hospital, porque demoraram a atender o filho, ele baleou a enfermeira. 3 vítimas desse delegado, ele foi preso com surto psicótico e continua preso. Distrito Federal no ranking dos endividados. É matéria na área de economia do Correio Brasiliense. E diz assim a chamada: mais de 1,3 milhão de brasilienses entraram este ano de 2025 com contas atrasadas. Cartões de crédito e despesas com telefonia lideram a lista das contas não pagas. E agora que nós estamos, hoje é dia 20 de janeiro e 1,3 milhão de brasilienses entram em 2025 com dívidas. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. No ato da capa nós temos 4 chamadas, aliás 3 chamadas. A primeira é as páginas azuis. Assim como a Folha de São Paulo, o jornal O Povo traz uma matéria toda segunda-feira, traz uma entrevista toda segunda-feira. E a entrevista de hoje do jornal O Povo é com a empresária carioca Luana Genot. Ela afirma que sim, podemos vencer a desigualdade. Aqui a foto do Léo Batista, esportes, apresentador e locutor Léo Batista, o dono da voz marcante, morre aos 92 anos. Ele teve um problema no pâncreas, estava internado. A reportagem de hoje é sobre os estados do Ceará e de Pernambuco negociam um acordo amigável sobre divisa entre os 2 estados. E aqui o acordo é amigável, diferente da negociação
também sobre as divisas do Ceará com o Piauí. Com o Piauí está na justiça, não teve acordo e tramita no Supremo Tribunal Federal. A manchete de hoje do O Povo é sobre energia, o consumo, a produção de energia no Ceará. Produção de renováveis, energias renováveis, como a eólica do vento e a solar do sol. Ceará perde dinheiro por falta de estrutura para escoar a energia que produz. O Estado perde 190 milhões sem ter como escoar a energia que gera. Prejuízos ameaçam viabilidade dos projetos e novos investimentos. Sobrecarga de geração de energia renovável do Ceará traz risco de apagão no Brasil. Esta foto aérea, feita pelo fotógrafo Aurélio Alves, é sobre, aqui é sobre o Rio Ceará. Vista aérea de trecho do Rio Ceará em Fortaleza. E o Rio Ceará fica na Barra do Ceará, na praia da Barra do Ceará. Olha aqui. Esse lado de cá é ali a leste-oeste, né? E diz assim: assoreamento de rios de Fortaleza não é monitorado por órgãos públicos. Na área de mundo, na área internacional, mundo, Donald Trump toma posse hoje e expectativa é de prisão em massa de imigrantes. O jornal Povo fala de prisão. Os jornais do Sudeste falam em deportação em massa de imigrantes ilegais. Na área de política, a chamada de capa do jornal Povo é para uma matéria sobre os novos prefeitos que tomaram posse, novos prefeitos cearenses que tomaram posse agora no dia 1º de janeiro. E diz assim: gestores denunciam endividamento de prefeituras no Ceará. Aí cita aqui a prefeitura de Caucaia, de Fortaleza, do Iguatu, de Pacatuba e outras. Os gestores lamentando esta situação que encontraram. Nas páginas da editoria de Farol, é matéria internacional. Cessar-fogo começa em Gaza e 3 reféns israelenses são libertadas. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. Fórum de Davos. Estamos perdendo a guerra contra a desigualdade. A frase é da Viviana Santiago, diretora da empresa Oxfam Brasil. Aviação comercial. Assinatura de memorando de entendimento entre a Abra e a empresa aérea Azul abre caminho para a Gol, para a empresa aérea Gol, captar, quer dizer, tomar emprestado, isso em instituições estrangeiras, 1,8 bilhão de dólares. Valor Econômico também faz uma homenagem póstuma a Léo Batista. A voz marcante, um dos maiores nomes do jornalismo esportivo brasileiro, Léo Batista, 92 anos, morreu neste domingo no Rio. A manchete do Valor é dizendo: Trump volta à Casa Branca sob a apreensão e a expectativa de trazer uma nova ordem mundial.
E aqui nós temos foto de 6 nomes que já foram anunciados ontem no discurso de Donald Trump. Ele tem os principais nomes do novo governo, ao contrário do primeiro mandato, que foi de 2017 a 2021. Desta vez, o gabinete do governo de Donald Trump é formado por pessoas mais próximas ao empresário presidente. Aí temos aqui a foto de Elon Musk. Ele vai ser o empresário e o homem mais rico do mundo. Ele vai ser co-diretor do Departamento de Eficiência Governamental. Aí tem Scott, também empresário e veterano na área de Bolsa de Valores, do Wall Street. Ele vai ser o secretário do Tesouro. Essa senhora é a Suzy. Ela foi a coordenadora da campanha eleitoral de Trump. Ela vai ser a chefe de gabinete da Casa Branca. Pat é ex-apresentador de TV, como Donald Trump também foi ex-apresentador de TV. Ele comandava um reality show na TV americana. Ele vai ser secretário de Defesa. Penn Bond é advogada, ex-secretária de Justiça da Flórida, do estado da Flórida. Ela vai ser a secretária de Justiça. Marco Rubio, ele é advogado e ex-senador. Ele vai ser secretário de Estado. Ainda sobre a posse de Trump, diz: dívida será desafio para o novo governo de Trump. Desregular a economia é a promessa do novo presidente. E outro destaque da capa do Valor Econômico é o segundo assunto mundialmente mais falado. Com cessar-fogo, reféns começam a deixar Gaza. O TikTok ganha tempo com ordem de Trump para funcionar aí por mais 90 dias, enquanto encontra uma decisão, já que o ex-governo, né, do Joe Biden tinha suspendido o funcionamento desse aplicativo, pressionando para que a empresa chinesa dona do aplicativo vendesse o TikTok para a empresa dos Estados Unidos. Donald Trump só quer 50%. E uma matéria dizendo que o Bradesco vê cenário doméstico preponderante. Com essas capas dos principais jornais do país, nas páginas internas do jornal Folha de São Paulo, Edson, os 2 editoriais tratam dos seguintes assuntos. Primeiro, principal promessa de Lula foi cumprida, mas não basta. Governo restabeleceu o convívio institucional, compromisso fundamental para superar Bolsonaro em 2022. Plataforma voltada ao umbigo petista, no entanto, resulta em equívocos econômicos e políticos. Segundo assunto, o motor chinês perdeu potência em 2024. Celebrada por Pequim e questionada por economistas, altas do PIB foi inferior à de 2023 e não refletiu a esperada alta do consumo doméstico. Posse de Trump e protecionismo tendem a piorar a situação do país. Na China. Páginas de política da Folha de São Paulo. Primeira matéria. Governo vê desgaste com a crise do Pix e planeja contra-ofensiva mirando maior popularidade. Segunda matéria. Eduardo Bolsonaro encontra filho de Trump e lamenta a ausência de seu pai nos Estados Unidos. Aqui na foto, Eduardo Bolsonaro posa para fotos com o Donald Trump Jr., filho do presidente eleito dos Estados Unidos, que toma posse hoje,
O Donald Trump, deputado, participa de baile hispânico em celebração da posse do presidente eleito dos Estados Unidos e diz que logo Brasil será igualado à Venezuela por autoridades estrangeiras. E a foto desta matéria é para o blogueiro Alan dos Santos, ele que está foragido da justiça brasileira. E ele estava lá nesse baile hispânico, junto com o Eduardo Bolsonaro. E tá aqui a foto dele. Abre aspas para citar duas frases de Eduardo Bolsonaro, ele que é deputado federal filiado ao PL, ao Partido Liberal de São Paulo. Ele diz: o Brasil está virando uma piada. Não demora muito, as autoridades brasileiras terão o mesmo crédito das autoridades venezuelanas fora do país. Continua Eduardo Bolsonaro. A gente está aqui pela proximidade, pela amizade com o Trump e a família dele. Há uma convergência natural de ideias. Novos tempos virão depois deste 20 de janeiro, diz o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Alvo da empresa Meta, checagem tem limitações, mas nas redes sociais, mas é eficaz contra fake news, mostram estudos. A importância do tema entre usuários depende de vários aspectos. A plataforma suspendeu a verificação dessas fake news nos Estados Unidos em aceno ao novo presidente Donald Trump. Outra matéria nas páginas internas da Folha de São Paulo: fortalecer democracia requer sanar insatisfações. Baixa confiança em instituições interferem em preservação do regime e indicam alerta, dizem especialistas. Gastos com sistema de justiça crescem até 36% em estados, diz levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo. Ritmo supera crescimento de despesas dos estados. Tribunais, Defensoria Pública e Ministério Público consomem até 12,3% do orçamento. E aqui tem um gráfico dizendo: despesas com Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública superam aumento do orçamento nos estados. No Acre, teve um aumento de 29% nessas despesas, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público e Defensoria. No Amazonas, foram 14%. Na Bahia, 18% de crescimento. No Ceará, as instituições da justiça tiveram um aumento de 16%. Espírito Santo, 19%. Mato Grosso, 36%. Minas Gerais, 30%. Paraná, 25%. Pernambuco, 9%. Rio de Janeiro, 15%. Rio Grande do Sul, 22%. Rondônia, 30%. Santa Catarina, 22%. São Paulo, 11%. Sergipe, 11%. E Tocantins, 10%. Parcela do orçamento consumido pelo Tribunal de Justiça, pelo MP e pela Defensoria Pública em porcentagem. Parcela do orçamento.
Rondônia, 12,3%, Santa Catarina, 11,3% e o Ceará aparece com 7,2% parcela do orçamento consumido com o Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública. Na Folha Invest, que é a caderno de economia da Folha de São Paulo, a primeira matéria é dizendo que Donald Trump prepara decretos pró-criptomoedas. Trump reservou 80% de seu Memetcoin, que chegou a subir 1.239%. No Brasil, consultas para regulamentar criptoativos podem ampliar mercado. Projeções de inflação mudam de patamar e analistas veem cenário mais difícil em 2025. Fórum de Davos começa nesta segunda-feira e expõe paradoxo do Brasil. Manobra do governo e atraso no orçamento ameaçam o pagamento do auxílio gás. E segundo a matéria, o governo tem dinheiro para pagar somente os primeiros 5 meses do ano do auxílio gás, quer dizer, até maio. TikTok sai do ar nos Estados Unidos, mas volta após Trump prometer suspender proibição do app. De holograma a tapume luxuoso, veja 5 mega tendências do varejo. Na editoria de Mundo, a primeira matéria é dizendo que Donald Trump chega ao segundo mandato nos Estados Unidos fortalecido e radicalizado. Republicano volta ao poder prometendo agir contra imigrantes e inimigo interno, após 4 anos lutando contra o ostracismo. Líder elogia TikTok e o empresário Elon Musk em comício pré-posse sob a neve. Lá nos Estados Unidos, a temperatura está 7 graus abaixo de zero. Como será a cerimônia de posse em Washington? Evento de passagem de poder oficial é precedido por serviço religioso e chá com Joe Biden na Casa Branca. E a posse será hoje. A previsão da leitura do juramento do novo presidente, previsto para as 2 horas da tarde, horário de Brasília. Aqui a foto de Joe Biden com a pasta debaixo do braço, deixando aqui de costas, numa insinuação que deixando aqui a presidência e sendo cumprimentado com a continência pelo militar. Biden ganhou 44 presentes durante o seu mandato, mas a lei determina que esses presentes sejam doados, não pode ficar com ele. De acordo com a legislação americana, itens caros recebidos por autoridades durante o exercício de cargo oficial pertencem ao Estado e não à pessoa do presidente. Regras no Brasil são bem mais definidas. Aqui também o presente não é para a figura do presidente. O presente fica para o acervo lá da presidência da República. Não pode ser vendido. Joia não pode ser vendido, como fez o ex-presidente Jair Bolsonaro. As joias que ele ganhou lá do Oriente Médio, ele mandou vender, e o processo corre na justiça. Reféns começam a ser libertados pelo Hamas após início de cessar-fogo. 3 mulheres voltam para casa em troca da soltura de 90 prisioneiros palestinos.
O começo da trégua atrasou 3 horas, mas ainda foi do dia de ontem, que era o primeiro dia, domingo. Cessar-fogo começa sem que se saiba escala real de mortos por Israel na faixa de Gaza. Estudo da Universidade Britânica sugere que o número de mortos causados por confrontos pode ser 40% maior do que o divulgado. E o divulgado são cerca de 42 mil pessoas mortas nessa briga. Agora, editoria de Cotidiano. Primeira matéria. Crise na terra Yanomami, dos índios Yanomami, completa 2 anos sem dados de mortes. Governo Lula afirma que aumentou a busca por casos de malária e que há mais assistência a crianças desnutridas, além da distribuição de cestas básicas de alimentos e vacinação. Mercadão de São Paulo entrega a primeira fase de restauro com 1 ano e meio de atraso. Cachorros, gansos, cavalos e outros animais ajudam o serviço público brasileiro. Bichos têm direito a férias e se aposentam mais cedo. Muitos são adotados pelos servidores com quem trabalharam por anos. O uso de heteroidentificação para cotas traz desafios. Página de saúde. Autotransfusão de sangue é a opção mais segura para pacientes cirúrgicos. Máquinas coletam, processam e reinfundem o sangue perdido pelo paciente durante a operação, evitando o uso de banco de estoque. Prática é pouco divulgada no Brasil. Caderno de esporte. Retorno de Trump à presidência dos Estados Unidos ao poder reacende tensões com ligas e atleta nos Estados Unidos. Jornal Folha de São Paulo dá aqui uma capa em homenagem póstuma ao Léo Batista. Morre Léo Batista aos 92 anos, voz marcante e símbolo do esporte na TV brasileira. Narrador que estava internado por complicações de câncer no pâncreas, teve mais de 76 anos na carreira, apresentando programas como o Globo Esporte e também apresentou o Jornal Nacional da Rede Globo. Essas 2 páginas são dedicadas para a entrevista de hoje, segunda-feira, quando toda segunda a Folha de São Paulo traz uma entrevista. E a entrevistada de hoje é a historiadora e jornalista canadense Naomi Klein. Ela diz: Trump atraiu os eleitores frustrados imitando as táticas usadas pela esquerda. Pesquisadora canadense, autora do livro Doppelgänger, é uma palavra alemã que significa sósia, argumenta que a ascensão de extremistas criou um mundo invertido, sinistro nas lacunas do progressismo. Na folha corrida é uma foto dizendo que sérvios em Kosovo participam da tradicional competição de natação da Epifania. Ao menos 200 pessoas iniciam o percurso de 33 metros no lago Gazivode, em Kosovo. A disputa é um antigo costume para celebrar o dia da Epifania nas águas geladas de Kosovo. Capa do caderno Ilustrada, que é o caderno de cultura da Folha de São Paulo. Pane no sistema.
Ruptura, um seriado da Apple TV, volta ao ar com debate sobre os limites do mundo do trabalho atual. Nova Ruptura, nova temporada da série Ruptura, escancara a exploração atual dos trabalhadores. Produção que volta a ser exibida depois de 3 anos, desperta ainda questionamentos sobre novos modos de vida, além do trabalho. Na página de ciência, em primeira missão à Antártida, russo se sente como criança em loja de doces. Tatuagens de 1000 anos de múmias peruanas têm detalhes revelados por raio laser. Ainda nas páginas de ciência, a aranha sente pelas patas perfume emitido por fêmeas para atrair os seus parceiros. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Estadão. E a primeira nota da coluna do Estadão é sobre fusões ou federações de partidos. Diz assim a coluna escrita pela jornalista Rosiane Kennedy. PT, Partido dos Trabalhadores, quer o PDT na federação e tenta segurar nessa federação o PV, que é o Partido Verde, com avanço em negociações da direita, dos partidos ideologicamente de direita. Diz assim o texto da nota. As peças no tabuleiro da política para as eleições de 2026 continuam a se mover. Diante do avanço de negociações entre partidos de centro e direita, o PT, Partido dos Trabalhadores, também iniciará articulações para aumentar ou pelo menos preservar o tamanho atual de sua federação. A legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer atrair o PDT e evitar que o PV, Partido Verde, decida sair ano que vem da aliança formada em 2022. Segundo apurou a coluna do Estadão, a presidente do partido, a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, teve uma conversa inicial com o ministro da Previdência, que é o presidente nacional do PDT. Hoje ele está afastado momentaneamente porque é o presidente da Previdência Pública, é o Carlos Lupe, e essa conversa da Gleisi Hoffmann com o Carlos Lupe sobre o assunto o assunto de uma possível federação, aconteceu no ano passado, no final do ano passado. Ele se afastou do comando do PDT para atuar na esplanada dos ministérios, mas como ministro da Previdência, mas é quem negocia pela sigla. Ele é quem negocia pela sigla, porque o presidente interino é do Ceará, é o deputado federal Alexandre Figueiredo. Ele é o presidente interino, mas quem manda mesmo é o Carlos Lupe. Os dois, Carlos Lupe e Gleisi Hoffmann, combinaram de continuar a discussão a partir do próximo mês de fevereiro. Abre aspas, disse Carlos Lupe para a coluna do Estadão. Esse assunto está sendo discutido pelo partido e só teremos decisão com várias opções, dentro de um projeto nacional de enfrentamento a esta direita carcomida, representada pelo Belzebu, fecha aspas, declarou Carlos Lupe
a coluna do Estadão, em referência ao ex-presidente Bolsonaro, a quem chamou de Belzebu. Um possível entrave para a formação desta federação entre PT, PDT, PV e PCdoB é o ex-ministro Ciro Gomes. As siglas federadas precisam atuar juntas por pelo menos 4 anos. Em 2022, o PT fez uma federação com o PV, o Partido Verde, e com o PCdoB. Os verdes, os integrantes do Partido Verde, contudo, têm demonstrado insatisfação com os rumos dessa aliança e querem sair. A aliança é obrigatória, são 4 anos, então tem que preservar até o próximo ano. E a coluna está dizendo que o PV quer sair, não quer mais continuar federado com o PT. Por isso, continua o texto da nota. Gleisi Hoffmann também deve procurar o presidente da sigla do Partido Verde, o presidente nacional do PV, José Luiz Pena, para que a federação seja continuada. Como revelou, agora falando do PSDB, mas sobre o mesmo assunto. Como revelou a coluna, o PSDB cogita uma fusão com o PSD e manter conversa com o MDB. Os 3 principais partidos do Centrão, que funciona na Câmara, no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, que os 3 principais partidos do Centrão são o PP, Partido Progressista, o Republicanos e União Brasil. Também esses 3 partidos têm avançado em negociações para formar uma federação. Outro assunto abordado na coluna do Estadão: vetos de Lula na reforma tributária jogaram água num chope de deputados e senadores que curtiam o recesso legislativo. Agora, as frentes parlamentares da agropecuária, do empreendedorismo e do comércio e serviços articulam derrubar os vetos à isenção de impostos para fundos de investimento do agronegócio e também os fundos de investimento para o setor imobiliário. O deputado Arnaldo Jardim, ele que é filiado ao Cidadania de São Paulo e é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, isso na Câmara dos Deputados, ele afirma que os danos provocados pelo veto de Lula são significativos para o financiamento da construção civil e do agronegócio. Hoje tem reunião convocada pelo presidente Lula, essa nota está na capa do Correio Brasiliense, convocada pelo presidente para com a equipe de ministros. E a Rosinha Kennedy também trata sobre esse assunto na sua coluna, diz o seguinte: no momento em que o governo vive a ressaca da crise do PIX, Lula deve cobrar dos ministros, na reunião de hoje, ações concretas para mostrar à população. Será a primeira reunião ministerial do ano e o petista quer saber da colheita de resultados com foco na disputa eleitoral de 2026. E, como a gente viu, a chamada de capa do Correio diz que também pode ser a última reunião, é a primeira do ano e a última
com essa mesma formação, porque a próxima reunião de ministros deve ser depois da reforma que o presidente Lula pretende fazer. No fim de 2024, em seu pronunciamento de Natal, o presidente Lula disse que redobrará as forças do plantio para que a colheita seja cada vez mais generosa. Mas o discurso de 2024 foi uma repetição do mesmo discurso de 2023. Na noite de Natal de 2023, ele também falou de plantio e de colheita. Deve ter sido o mesmo redator do discurso dele em 2023, fez um Ctrl+C e um Ctrl+V e falou também em 2024. É a nota da coluna do Estadão, destacada aqui pela jornalista Rosiane Kennedy. Página de editoriais. Primeiro editorial de hoje do Estadão. Trump joga o mundo numa era de incerteza. A partir de hoje, a presidência dos Estados Unidos será ocupada por alguém absolutamente imprevisível, o que impõe, literalmente, a todo o mundo desafios poucas vezes vistos na história recente. Segundo editorial, o show de Janja custa caro. Eventos paralelos à cúpula do G20, que aconteceu ano passado no Rio de Janeiro, nos quais a primeira-dama teve participação destacada, custaram muito mais do que a própria reunião entre os chefes de Estado. Páginas de política do Estadão. Primeira matéria: prefeitos das maiores capitais do país aumentam o número de secretarias. Levantamento do Estadão mostra que, em pelo menos 7 delas, há mais pastas agora do que no início de 2021, e coalizões entre partidos podem explicar esse aumento. Diz assim a matéria: prefeitos das maiores capitais do país iniciaram os mandatos com o primeiro escalão mais inchado. Levantamento do Estadão mostra que, em pelo menos 7 das 10 maiores capitais, há mais secretarias agora do que no início de 2021. Para especialistas, a criação de novas pastas ajuda a destacar as prioridades de cada governo e garantir a governabilidade, mas também pode provocar custos adicionais aos cofres municipais e dificultar a coordenação entre as diferentes áreas da gestão. A análise comparou o número de secretarias no começo da gestão passada, em 2021, com o total agora, em 2025. O levantamento inclui também as secretarias executivas, que ficam vinculadas a uma secretaria principal e têm um titular próprio. Entre as capitais que ampliaram as estruturas estão São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba, Recife e Belém do Pará. São essas as capitais estudadas, pesquisadas pela essa reportagem exclusiva do Estadão, o levantamento do Estadão. Em Recife, o prefeito reeleito criou 4 novas pastas, entre elas uma chamada Cidadania e Cultura, Cultura de Paz, e outra para cuidar de projetos especiais.
Aí fala de Minas Gerais, Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Diz assim sobre Fortaleza. Fala também de São Paulo, como eu já disse, e fala também da Fundação Getúlio Vargas. Em Belém, a administração do Edmilson Rodrigues iniciou 2021 com 12 pastas e agora o prefeito planeja uma maior reforma com o número de 18 secretarias. Segundo a Prefeitura de Belém, a medida visa reduzir em 20% os gastos com pessoal e custeio da administração. A Prefeitura de Fortaleza não se manifestou sobre o aumento de 16 para 19 secretarias. Então, a equipe do prefeito Evandro Leitão, do PT, não quis falar com a reportagem do Estadão, ou o gabinete do prefeito, ou a sua assessoria de comunicação, não quis se manifestar sobre esse assunto. As outras prefeituras, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belém, se pronunciaram. O prefeito de Recife, como eu falei, o João Campos, em nota, disse que a despesa com o pessoal no Recife representa 41,62% da receita corrente líquida, o que, abre aspas, garante o conforto da capital pernambucana no cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. E a Prefeitura de Fortaleza deu silêncio como resposta para o aumento era 16 foram em 2021 e agora teve o aumento de 19 secretarias. Ainda nas páginas de política do Estadão, modelo de coalizão resiste, mas falta agenda a Lula. Quem diz isso é Fernando Limonge. Outro desafio para a governabilidade do petista é o fortalecimento do Congresso. E Fernando Limonge, ele é cientista político, é professor da Fundação Getúlio Vargas, autor do livro Democracia Negociada, escrito esse livro com Leonardo Weller. E nessa entrevista ele analisa o modelo de política de coalizão para a governabilidade dos presidentes brasileiros. Outra página na política, outra matéria nas páginas de política, na área de saúde. Lula reúne ministros para tentar preservar a ministra Nízia Trindade na pasta da saúde. Presidente prepara mudanças em como a pasta comunica dados da gestão da ministra e de programas de ações do governo. Pasta é alvo de cobiça dos partidos do Centrão em meio a falhas de comunicação. Agora, na editoria internacional. Primeira matéria, aqui o Estadão dá três páginas para a posse hoje de Donald Trump, que retorna mais forte com apoio das empresas Big Techs. Uma delas é controlada pelo seu presidente, o Elon Musk, que será ministro de Donald Trump, Elon Musk, e também que tem o controle hoje do Congresso. Hoje, Trump tem maioria no Senado
e tem maioria na Câmara. Donald Trump assume com maioria nas duas casas, viu? Republicanos têm 53 senadores e os democratas, que é de oposição, eles perderam a eleição com a Kamala Harris, tem 47, 53 a 47. Na Câmara, para a maioria, são necessários 212 cadeiras, quer dizer, 218 cadeiras, 218 votos. Pois lá na Câmara, Donald Trump, que é do Partido Republicano, tem 220, 2 votos a mais na Câmara dos Estados Unidos. E os democratas, que perderam as eleições com a Kamala Harris, têm 215 cadeiras, 215 votos. Na Câmara, lá é 220 a 215. E só com a votação dos republicanos, Donald Trump não precisa nem os votos dos democratas. Já consegue maioria, porque a maioria lá é com 218 votos. Em jogo, 80 anos de política externa, com métodos pouco ortodoxos, Trump é impelido a romper com visão dominante nos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Agora, também nas páginas internacionais, lá o primeiro dia do cessar-fogo em Gaza. Após 15 meses no cativeiro do Hamas, três reféns voltam a Israel e as suas mães. Trégua começou 3 horas após o previsto, por atraso na entrega da lista de reféns. 90 prisioneiros palestinos que estavam presos em Israel foram soltos em troca destas 3 palestinas. Está aqui as 3 fotos. A primeira, de camisa verde, como eu disse, perdeu 2 dedos de um tiro. Olha aqui a mão dela. A segunda, que é abraçada com a mãe. E também a terceira, a Doron, de 31 anos, também abraçada com a sua mãe, matando a saudade. Com esta matéria, nas páginas internas do Estadão, eu encerro aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025, agradecendo a sua audiência aqui na TV da Transparência, convidando você a continuar com a nossa programação. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.